Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, olha nós aqui mais uma vez. Estamos aqui em outro local, louvado seja o nome do Santo Senhor, mas eu quero aqui mandar um abraço e dizer: seja bem-vindo, todos os amigos, os irmãos, para mais uma aula, para mais um estudo bíblico da Palavra de Deus. Eu quero aqui agradecer os amigos do Facebook, também do YouTube e do Instagram, todos os nossos seguidores que têm gostado dos estudos, louvado, e têm nos acompanhado, conhece a nossa vida, louvado seja Deus, a nossa família, enfim, louvado seja Deus. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Nós vamos dar início, louvado seja Deus, a mais um estudo da 70 semana de Daniel. Louvado seja Deus, parte 2. Muito bem, nós começamos, louvado seja Deus, terminamos, a parte 1, louvado seja Deus. Como a nossa gravação é só de 30 minutos, louvado seja Deus, a gente vai aqui aproveitar o tempo, e vamos dar início nessa introdução, da onde nós paramos, louvado seja Deus. Muito bem, continuando o estudo das 70 semanas de Daniel, louvado seja Deus. Nós estávamos, aleluia, no vídeo anterior, dizendo sobre o sonho do rei Nabucodonosor. E nós estávamos dizendo que iríamos esclarecer sobre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo. Está todo nesse texto. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Daniel capítulo 2. Nós vamos encontrar ali, louvado seja Deus, a partir do versículo 31, 31 até o 35. Nós vamos encontrar, louvado seja Deus, Daniel interpretando o sonho do rei. Louvado seja Deus. Eu quero ler com os irmãos esse texto da palavra de Deus. Daniel capítulo 2, verso de número 31. Dizia Daniel: tu, ó rei, estava olhando e viste uma grande estátua, essa estátua que era grande e cuja o resplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino, e o peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de bronze, e as suas pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isto quando uma pedra se soltou sem auxílio de mão e feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então foi juntamente esmigalhado o ferro e o barro, e o bronze, e a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no verão, e no vento,
os levou, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte, e encheu toda a terra. Este é o sonho. Também a sua interpretação dele diremos na presença do rei. Estava Daniel junto com Ananias, Misael e Azarias, os 3 amigos de Daniel. Então vocês observam que dentro desse texto que nós acabamos de ler, está: louvado seja Deus, aleluia, glória a Jesus. O reinado de 4 impérios. No capítulo 7 de Daniel, versículo de número 4, nós vamos encontrar, aleluia, que a cabeça de ouro, dizia Daniel na sua interpretação, é Babilônia, louvado seja Deus, do qual o rei é Nabucodonosor. No versículo 4 do capítulo 7, a simbologia do animal é o leão. O leão, aleluia, rei dos animais. Glória a Deus. Muito bem. Primeiro império, babilônico. Segundo império, Medos-Persa. Capítulo 7 de Daniel, versículo 5. Louvado seja Deus. Ele disse que o urso era um animal muito feroz e que tinha 3 costelas na sua boca. Louvado seja Deus. Então, o segundo império tem a simbologia de um urso. É chamado, aleluia, de Medos Persas, que seria substituto, aleluia, do reino babilônico, né? Ia substituir, louvado seja Deus. Depois vem, no versículo 6 do capítulo 7, aleluia, dentro da simbologia do animal, um leopardo. Louvado seja Deus. Esse terceiro império, ou reinado, é dos gregos. Louvado seja Deus. A Grécia, louvado seja Deus, aonde Alexandre o Grande iria imperar. E diz a Bíblia que esse leopardo, ele tinha 4 asas, que significa os 4 generais de Alexandre o Grande. Louvado seja Deus. O 4º império, louvado seja Deus, é no versículo 7. Versículo 7, um animal terrível, louvado seja Deus, surgiu na visão do rei Nabucodonosor. E a sua interpretação é: este animal terrível, do versículo 7 do capítulo 7 de Daniel, louvado seja Deus, é o Império Romano. Muito bem. No texto que nós lemos, louvado seja Deus, aleluia, lá no primeiro estudo, no capítulo 9 de Daniel, verso 24, nós vamos ler aqui para nós lembrarmos. Aleluia. Preste atenção. Glória a Deus. Capítulo 9 de Daniel. Capítulo 9, verso 24 da palavra de Deus. Que diz assim: louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade,
para fazer cessar as transgressões e dar fim aos pecados, para expiar, que eu disse que expiar aqui era tirar a culpa, expiar aqui é perdoar, né, a iniquidade e trazer justiça eterna. E selar a visão, né? Aleluia. E a profecia, e para ungir o santo dos santos, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Sabe e entende que desde a saída da ordem, vamos falar sobre isso, a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido. Muito bem. O príncipe ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e os muros se reedificarão, mas em tempo angustioso. Glória a Deus. Então, está aí, louvado seja a 70 semana de Daniel, do qual, louvado seja Deus, 69 já se cumpriu. Aleluia, glória a Deus, dentro do Império Romano. Louvado seja Deus, porque dentro do Império Romano, o quarto império, o animal terrível, louvado seja Deus, que tinha dentes de ferro, a unha de bronze, e ele fazia em pedaços os seus adversários e pisava em cima, esmigalhava. Louvado seja Deus. Império Romano. Dentro do Império Romano, nós encontramos o nascimento de Jesus. Observamos que quando Jesus nasceu, houve uma perseguição sobre todas as crianças de 2 anos abaixo. Herodes, o Grande, tinha mandado, louvado seja Deus, os soldados romanos matarem todas as crianças. Então, olha, Império, quarto império, Império Romano, o de Alexandre já tinha passado, os medo-persas também, e os babilônicos também. Louvado seja Deus. Vamos lá, continuando aqui na nossa meditação. Glória a Deus. Que maravilha é nós meditarmos nessa palavra. Muito bem. Louvado seja Deus. Eu quero ler com os irmãos capítulo 7, verso 4 a seguir. Muito bem. O primeiro era como leão. Acabei de dizer aqui, né? E tinha asas de águia. Eu olhei até que fora arrancado as suas asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando e vi o segundo animal. Cada animal desse, né, representa um império. Amém, irmãos? Muito bem. Versículo 5. Olhei e continuei olhando e vi o segundo animal, semelhante ao urso. Aquilo que eu tinha dito alguns minutos atrás. Aleluia. O qual era semelhante, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes, e foi-lhe dito: levanta-te e devora muitas carnes. Depois disso, continuei olhando e vi outro animal, semelhante ao leopardo. Lembra que eu disse do leopardo? E ele tinha 4 asas, e as aves
4 asas de aves nas costas. Este animal tinha 4 cabeças e foi-lhe dado o domínio. Muito bem, esse leopardo é os gregos, né? Simboliza o Império Grego, do qual Alexandre era o imperador, o Alexandre o Grande. E os seus 4, aleluia, generais, né? Louvado seja Deus, que são aqui as 4 asas de ave nas costas. São as 4 cabeças. E foi-lhe dado domínio. Depois disso, continuei olhando e vi na visão da noite, e vi 4 animais terríveis, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava com os pés os que sobrava. Era diferente de todos os animais que aparecia antes dele, e tinha 10 chifres. Então vocês observam aqui que nas 70 semanas de Daniel, Deus revelou ao rei Nabucodonosor o que iria acontecer depois do seu reinado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui está os animais. O leão simboliza Babilônia. O urso simboliza o Medos e Persas, que veio depois do reinado de Babilônia. Louvado seja Deus. O leopardo simboliza a Grécia, que assumiu, aleluia, o império depois dos Medos Persas, do qual o imperador era o Alexandre e tinha lá os seus 4 comandantes. Louvado seja Deus. Depois veio o Império Romano, que venceu a Grécia, em aspa, porque a Grécia vencia Roma em sabedoria, mas os romanos, eles eram guerreiros, peritos em guerra, em espada, em estratégia de guerra, como também os gregos de Alexandre, mas os romanos eram mais ferozes, né? A Bíblia diz aqui que este animal, ele tinha um semblante, aleluia, terrível, né? Aleluia, glória a Deus. Muito bem, vamos continuar aqui. Agora eu vou explicar para os irmãos, louvado seja o nome santo do Senhor, a divisão das 70 semanas de Daniel em 3 grupos. A leitura que nós acabamos de fazer, né? A leitura em texto, no Daniel 9, 24 ao 27, mostra que as semanas estão divididas em 3 grupos. Daniel 9, do 24 ao 27. Estão divididas em 3 grupos, sendo semanas de anos, né? Totalizando em 490 anos. É importante notar que na Bíblia o ano é formado não em 365 dias, mas sim em 360 dias. Comparem, né, se os irmãos quiserem acompanhar, comparem em Apocalipse capítulo 12, verso 6, capítulo 13, verso 5, né? Comparando esses 2 versículos, vocês vão entender melhor. Perceba que o ano é de 360 dias. Muito bem, pois 1000
260 dias são 42 meses e 30 dias. Também em Gênesis, no capítulo 7, verso 11, no capítulo 8, verso 4, tem uma expressão de 5 meses, e em 7, versículo 24 e 8, versículo 3, esse mesmo período equivale a 150 dias. Portanto, 5 meses de 30 dias. Amém? Louvado seja Deus. Muito bem. Primeiro grupo de semanas. 7 semanas. 7 vezes 7, 49. 49 anos. Louvado seja Deus. 7 semanas. 49 anos. Muito bem. Esse período começou a ser contado a partir do decreto da restauração de Jerusalém, o qual foi baixado por Artaxerxes Longimano, em 445. Foi dado a ordem no capítulo 2 de Neemias, louvado para Neemias, Louvado seja Deus. Neemias escreve a ocasião do decreto, de acordo com a profecia, Muito bem. Ao final de 49 anos, observe, ano 445, foi dada a ordem para reconstruir Jerusalém. 445 antes de Cristo, antes do nascimento de Jesus. Muito bem, foi dada a ordem. 49 anos depois dessa data, louvado seja Deus, a cidade de Jerusalém estava construída. Muito bem, então no ano 396 a.C., por que não está 49 anos na frente do 445? Porque não é crescente, é decrescente. Louvado seja Deus. É do número 1 do nascimento de Jesus Cristo para trás, Então, número 1, número 5, o nascimento de Jesus, número 5, louvado seja Deus, para trás, até o 396. Muito bem, 396 anos. Mas no ano 445 foi dada a ordem. No 396 antes de Cristo, a cidade de Jerusalém estava reconstruída. Muito bem. Então levou 49 anos. Houve 2 decretos ligados à reconstrução de Jerusalém. Se houve 2 decretos, houve um decreto para a reconstrução de Jerusalém em 445 e houve também, louvado seja Deus, um outro decreto, que são 2, Aleluia, para a reconstrução em Jerusalém, que muitos estudiosos da Bíblia confundem em 457. Houve um que determinava o embelezamento do templo e a restauração do culto a cargo do sacerdote Esdras. Esdras capítulo 7. Outros determinava a reconstrução do muro na cidade, da cidade que estava a cargo de Neemias, e foi baixado em 445, onde eu tinha acabado de dizer, antes de Cristo. E deste que estamos nós referindo, desse ano 445 que nós estamos referindo, pois tratava da reconstrução da cidade. Muito bem. Então levou aqui 49
anos. Muito bem, a contagem começou com Neemias. O segundo grupo é de 62 semanas, ou 434 anos. Muito bem. Neste período, presta atenção. Que período é esse? Do ano 445, quando Neemias chegou na presença do rei, ele era copeiro do rei Artaxerxes. Na Bíblia lá vai estar Assuero, era o título, né? Assuero, mas era Artaxerxes Longimano. Amém? Muito bem. Em 445 foi dada a ordem para ele ir para Jerusalém, porque ele chegou lá com o semblante triste. E o rei disse: por que está com o semblante caído? O que está acontecendo? Aí ele falou: olha, a minha cidade natal, Jerusalém, ela está toda destruída. E ali o rei sentiu-se no coração, Deus já estava trabalhando e mandou ele ir para Jerusalém, deu todo o recurso, segurança, enfim, uma equipe para ir junto com ele reconstruir Jerusalém. Foi difícil, tempo angustiosos, como está escrito aqui em Daniel, capítulo 9, verso 24, né? Louvado seja Deus, tempo de tribulação, angústia, mas a cidade ia ser reconstruída dos seus escombros, né? Louvado seja Deus. Muito bem. Glória a Deus. Deu para os irmãos entender, né? Então, nesse período, surge o Messias. Nessas 62 semanas, que é 434 anos. De lá do 445. Aleluia, até completando as 62 semanas, muito bem, houve nesse período o surgimento do Messias. Quando Jesus ele nasce na manjedoura, qual que é o império que estava reinando? O romano, o quarto império. Amém? Estão entendendo o mistério? Louvado seja Deus da palavra de Deus. Se o primeiro era a Babilônia, o segundo, Medos Persas, o terceiro, os gregos, o quarto, os romanos, Jesus nasceu no período dos romanos. Então, no período do Império Romano, já tinha se passado 62 semanas. Louvado seja Deus. Jesus, ele foi executado, morto, no Império Romano, foi crucificado. Os romanos crucificaram Jesus, chicotearam ele, judiaram dele, colocaram coroa de espinho nele. Ele sofreu, aleluia, o Cordeiro que nos traz a paz, aleluia, louvado seja o nome do Santo Senhor. Ele é maravilhoso, graças a Deus. Muito bem, vamos lá, vamos continuar aqui, para nós não perder aqui o foco, né? Muito bem. Então, nesse período, aleluia, Jesus, o Messias, surge e é morto. No ano 434, anos vão do ano 396 antes de Cristo, ou desde a reconstrução da cidade até a morte de Cristo. Então, no final dos 49 anos que Neemias reconstruiu a cidade de Jerusalém, daquela época da reconstrução da cidade de Jerusalém, até o tempo do nascimento de Jesus, até o quarto império. Louvado seja o nome santo do Senhor, glória a Deus. Muito bem. Onde a cidade foi reconstruída, a morte de Cristo em Jerusalém,
no ano 70, depois do nascimento de Jesus ou da sua morte, louvado seja Deus, ocorreu a destruição de Jerusalém pelos romanos, conforme está no versículo 26 do capítulo 9 de Daniel, né? Muito bem, Jesus já tinha morrido, louvado seja Deus, no ano 33, e no ano 70, mais lá na frente, vem o general Tito, como todos conhecem a história, quem já estudou, e destrói Jerusalém, taca fogo, destrói, né? Graças a Deus, tudo isso se cumpriu. Jesus morreu na cruz do Calvário, nasceu, morreu, o império era romano, entraram, destruíram o templo no ano 70, louvado seja Deus, até os dias atuais. Ô irmão, glória a Deus, que maravilha, glória a Jesus. Mas vamos lá, graças a Deus, até o nascimento de Jesus Cristo, esses 4 impérios reinaram. Agora vai surgir o reino que não terá fim e não passará para outro rei, porque esse reino é eterno, é o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a vocês e nos aguarde na continuação desse vídeo. Deus abençoa, fique na paz.